preferência com os 2 pés no chão, fazendo a respiração profunda, segurando o ar alguns segundos, soltando lentamente. Esse exercício vai nos trazendo mais tranquilidade, uma certa harmonia. Nosso organismo parece que flutua, nossos batimentos cardíacos desaceleram. Por isso é tão importante a respiração profunda. Mentalizando o nosso querido Mestre Jesus, pois nós sabemos que é Ele que está no comando desse tratamento. A equipe do Mestre Jesus está sempre do nosso lado, nos auxiliando, nos mostrando os melhores caminhos a seguir, sempre segurando na nossa mão, não nos deixa um só segundo. Muitas vezes somos nós que nos afastamos, mas eles estão sempre à nossa espera. Vamos rogar ao nosso querido Mestre Jesus a fluidificação das águas que estão sobre a mesa, que cada jarra, cada copo, cada garrafa possa conter aquele medicamento que nós estamos necessitados. Seja o calmante, seja a vitamina, seja o antibiótico, aquele medicamento que foi trazido da natureza, especialmente para nós. Mentalmente olhamos os olhos do nosso Mestre Jesus bem na nossa frente e vamos agradecer a Ele, agradecer por mais uma semana, agradecer por mais esse dia, agradecer pela nossa vida, o dom de Deus, agradecer pela nossa família, pelo próximo mais próximo, nossos familiares, e agradecer até pelas dificuldades que passamos, pois elas muitas vezes nos alertam, nos despertam para procurarmos estar cada dia melhor para a nossa elevação. Querido Mestre Jesus, nós te agradecemos do fundo do nosso coração, mas ainda rogamos a ti, Senhor, que permaneça conosco todo o tratamento, nos auxiliando em todos os momentos da nossa vida. Graças te damos, que assim seja, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Eu vou passar agora a palavra para o nosso amigo Vanildo, que vai falar um pouquinho do Evangelho para nós. A palavra é sua, meu irmão. Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs. É com imensa satisfação que aqui nos encontramos mais uma vez para estudarmos um pouco mais o Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. Mais um compromisso pré-agendado com o Centro Espírita e Grupo André Luiz, que fica localizado no setor Coimbra, aqui em Goiânia, capital do estado de Goiás, Brasil. E é com imensa satisfação que aqui nos encontramos para mais esta atividade, momento de tratamento espiritual, fluidoterapia, mesmo à distância. Mas sabemos que o tratamento funciona da mesma forma, porque é através de energias, e energias, sem sombra de dúvida, não tem distância. Em todo e qualquer lugar onde nos encontrarmos, sem sombra de dúvida, se tivermos fé, se elevarmos o nosso padrão vibratório, abrirmos o nosso campo mental para que os mensageiros do Cristo possam agir na nossa vida,
receberemos de acordo com as nossas necessidades. Então sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Recebam já antecipadamente o meu abraço fraternal e de imensa gratidão. Gratidão a Deus pela vida, gratidão a Jesus por mais esta oportunidade, gratidão aos espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória, a pedido do Senhor Jesus. Então hoje aqui nos encontramos para estudarmos, com base em o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 23º, que tem como título Moral Estranha ou Estranha Moral, mais especificamente, não vim trazer a paz, mas a divisão. Itens de número 9 até o item 16. Aqui palavras de Jesus quando ele disse dessa forma que não tinha vindo à terra para trazer a paz, mas a divisão. Ouçamos as palavras de Jesus conforme anotações do evangelista Mateus, bem como anotações do evangelista Lucas, que se encontram aqui nos itens de número 9 e 10. Então Jesus disse da seguinte maneira: não penseis que eu tenha vindo à terra para trazer a paz. Não vim trazer a paz, mas a espada. Porquanto vim separar de seu pai o filho, de sua mãe a filha, de sua sogra a nora. E o homem terá por inimigos os de sua própria casa. E ainda Jesus acrescenta: vim para lançar fogo à terra. E que é o que desejo, senão que ele se acenda? Então assim disse Jesus que tinha vindo trazer fogo à terra e que queria que urgentemente esse fogo se acendesse. Então parece, e exatamente por isto que é o título do capítulo, esta moral estranha, parece que nos soa bastante estranho que o mensageiro do amor, aquele exemplo de amor, a personificação do amor, tenha nos falado acerca de guerra, tenha nos falado acerca de separação, tenha nos falado acerca de espada, acerca de guerras, de brigas. Será que foi Jesus que disse estas frases? Será que Jesus disse desta forma? Ou será que nós não entendemos direito? Se ele disse estas frases, nós não as compreendemos. Então assim os espíritos amigos começam questionando logo na sequência no item de número 11. Então eles começam questionando assim: será mesmo possível que Jesus, a personificação da doçura e da bondade, que não cessou de pregar o amor ao próximo, haja dito: não vim trazer paz, mas a espada, vim separar o pai do filho, do esposo a esposa, vim lançar fogo sobre a terra e tenho pressa que esse fogo se acenda? Será que foi Jesus quem disse estas palavras? E ainda eles questionam: não estarão estas palavras em contradição flagrante com os seus ensinos? E ainda eles acrescentam mais um questionamento para a nossa reflexão: não haverá blasfêmia em lhes atribuírem a linguagem de um conquistador sanguinário e devastador? Será que não é uma blasfêmia enorme atribuirmos estas palavras a Jesus na condição de um conquistador sanguinário e devastador? E aí os espíritos amigos, eles mesmos respondem a estes questionamentos: não há blasfêmia nem contradição nestas palavras, pois foi mesmo Jesus quem as pronunciou e elas dão testemunho da sua alta sabedoria. Então estas palavras,
Estas palavras encadeadas que formaram estas frases que soam estranho aos nossos ouvidos, foram ditas por Jesus, no espírito de alta sabedoria. Em verdade, conforme veremos na sequência, nós que não as compreendemos ao longo destes 2 milênios. E aí eles acrescentam, apenas um pouco equívoca a forma, não lhe exprime com exatidão o pensamento, o que deu lugar a que se enganassem relativamente ao verdadeiro sentido destas palavras. Tomadas à letra, tenderiam a transformar a sua missão, toda de paz, noutra de perturbação e discórdia, consequência absurda que o bom senso repele, porquanto Jesus não podia desmentir-se. E mais adiante, eles acrescentam que toda ideia nova forçosamente encontra oposição, e nenhuma há que se implante sem lutas. Ora, nesses casos a resistência é sempre proporcional à importância dos resultados previstos. Sem sombra de dúvida que quando Jesus disse estas palavras, que não veio trazer paz à terra, mas sim a discórdia, a divisão, um espírito de sabedoria sabia com antecedência de milênios o que aconteceria, conforme acontece até os dias de hoje, dentro das nossas famílias, dentro dos nossos lares, onde muitas pessoas não aceitam a sua forma de crer, não aceitam a sua religião, a sua opção religiosa de crença, de seita, e aí causa esta divisão, conforme Jesus já havia dito. Não veio trazer paz, mas a discórdia, porque ele sabia que a discórdia se instalaria nos ambientes domésticos, nos nossos ambientes familiares. Sem sombra de dúvida, conforme eles dizem, que toda ideia nova forçosamente encontra oposição. A doutrina espírita, já com 165 anos, ou seja, tão jovem, comparando-se com o Evangelho, comparando-se com as ideias cristãs, ou as ideias que Jesus veio reforçar há 2000 anos atrás, porque antes de Jesus outros já tinham vindo à Terra em seu nome para iniciarem esse trabalho da semeadura. Então a doutrina espírita, que inclusive ontem lembramos a publicação da primeira edição de O Livro dos Espíritos, 165 anos, 18 de abril de 1857, até os dias de hoje, quantas pessoas nos classificam como bruxos? E dentro da igreja, como veremos mais adiante, quantos séculos, milhares de pessoas foram sacrificadas, foram degoladas, foram queimadas vivas em nome de Jesus, usando equivocadamente estas palavras de Jesus. E mais adiante, os espíritos amigos nos dizem da seguinte maneira, que Jesus, esta personificação da bondade, esta personificação da sabedoria, do amor, da fraternidade, vinha proclamar uma doutrina que solaparia pela base os abusos de que viviam os fariseus, os escribas e os sacerdotes do seu tempo. Imolaram-no, portanto, certos de que matando o homem, mataria a ideia. Então aqui eles chamam a atenção que Jesus foi levado à cruz com este pensamento daquelas pessoas daquela época, os escribas, fariseus, sacerdotes, as pessoas que administravam o mundo naquela época, com aquela ideia equivocada de que em se matando o homem, Jesus se mataria a ideia. Esta, porém, lembram os espíritos amigos, a ideia, porém,
sobreviveu porque era verdadeira, engrandeceu-se porque correspondia aos desígnios de Deus, e nascida num pequeno e obscuro burgo da Judéia, foi plantar o seu estandarte na capital mesma do mundo pagão, em face dos seus mais encarnecidos inimigos. Então aqui eles vão falando acerca da nossa história, esses 2000 anos de cristianismo, todos os sacrifícios, todas as dificuldades, e que Jesus sabia com antecedência tudo o que ocorreria com estas ideias novas, quantas pessoas seriam sacrificadas, começando por ele mesmo, depois os seus discípulos, que com exceção de João Evangelista, que morreu por morte natural, com mais de 90 anos de idade, ou seja, por velhice, apenas João Evangelista viveu com este tempo todo, teve esta longevidade no corpo físico. Os demais companheiros, discípulos de Jesus lá no início, todos foram sacrificados. E mais adiante, os espíritos amigos nos lembram da seguinte maneira: é de notar-se que o cristianismo surgiu quando o paganismo já entrara em declínio e se debatia contra as luzes da razão. Ainda era praticado pro forma. A crença, porém, desaparecera. Apenas o interesse pessoal o sustentava. Então aquela crença dos vários deuses, ou seja, o paganismo, já estava em declínio. Foi exatamente quando Jesus veio para divulgar mais uma vez esta ideia. E aí eles lembram mais adiante que esta ideia que Jesus trouxe já havia sido ventilada, trazida à Terra um pouco antes de Jesus, alguns séculos antes de Jesus, por Sócrates. Porque a ideia de Sócrates naquela época não ganhou tanta força como a de Jesus, já que, conforme nós encontramos aqui na introdução de O Evangelho segundo o Espiritismo, Sócrates e Platão, como precursores da ideia cristã e do Espiritismo, ou seja, eles haviam vindo à Terra em nome e a pedido de Jesus para começar a abrir estes caminhos da divulgação do cristianismo, como estes precursores da ideia cristã, bem como do Espiritismo, mas só que esta ideia não foi adiante. E os espíritos amigos lembram que naquela época de Sócrates e Platão, a população terrena se encontrava numa condição bem mais embrutecida, bem mais numa condição de selvageria. Quando Jesus veio à Terra, a nossa caminhada já tinha avançado um tanto mais. Nós aqui, seres humanos, ou a caminho da humanização, já estávamos mais abertos para ideias novas, porque já não estávamos mais aceitando aquela ideia do paganismo, aquela ideia dos vários deuses. Então é por isso que, conforme eles lembram aqui no item 14, que a ideia que Sócrates e Platão, principalmente Sócrates, depois por Platão, não teve continuidade, assim como a de Jesus. Porque muitos historiadores, muitos estudiosos do cristianismo, até os dias de hoje, questionam e estudam cientificamente: será que Jesus realmente existiu? Será que Jesus realmente, e existem vários estudos, será que Jesus realmente veio à Terra? Ou é apenas uma alegoria, uma história inventada? E todos os estudos que eu já tive a oportunidade de ver, de palestras que eu já tive a oportunidade de ouvir acerca do assunto, pessoas que se dizem ateias e que estudam acerca do assunto, todos chegaram à conclusão que Jesus não é um mito, que Jesus teve existência real aqui na Terra, que a sua ideia, ou a ideia que ele lançou há 2000 anos atrás, é verdadeira. Tanto é assim que cada vez mais ganha força, cada vez mais ganha volume
os seus adeptos. Uma mentira, assim afirmam muitos estudiosos, uma mentira, conforme aquele dito popular, que tem pernas curtas, não caminharia por 2000 anos, iria perdendo força até desaparecer. Mas esta ideia que Jesus nos trouxe, dessa necessidade de aprendermos a amar, a religião que Jesus exemplificou aqui na terra, a religião do amor, cada vez mais ganha força. E aí no item de número 15, os espíritos amigos lembram: infelizmente, os adeptos da doutrina nova não se entenderam quanto à interpretação das palavras do mestre, veladas as mais das vezes pela alegoria e pelas figuras da linguagem. Daí o nascerem sem demora numerosas seitas, pretendendo todas possuir exclusivamente a verdade, e o não bastarem. Aqui eles falam 18 séculos, mas hoje 20 séculos, para pô-las de acordo, esquecendo o mais importante dos preceitos divinos, o que Jesus veio nos ensinar como base do seu edifício, como pedra angular do seu edifício, como condição expressa para a nossa salvação ou iluminação espiritual, quais sejam a caridade, a fraternidade e o amor ao próximo. Então foi esta pedra angular que Jesus veio lançar como base para a construção deste edifício: a caridade, a fraternidade e o amor ao próximo. E conforme nós encontramos aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, mais especificamente no item de número 5, onde nos falam sobre este caminho que nos leva à salvação, humildade e caridade. E mais adiante, eles lembram que os cristãos, na condição de vencedores do paganismo, os cristãos passaram daquela condição de perseguidos que eram, começando pelo Mestre Jesus, que foi o primeiro perseguido e sacrificado. Então os cristãos, vencedores do paganismo, de perseguidos que eram, fizeram-se perseguidores. Então, de perseguidos por ideias, neste caso, por ideias equivocadas dos cristãos, passaram à condição de perseguidores. Então eles eram perseguidos pelas outras pessoas também por ideias equivocadas, por não entenderem os ensinamentos de Jesus, e os cristãos, por não entenderem os ensinamentos de Jesus, principalmente estas palavras que acabamos de ler, passaram a perseguir as pessoas. E conforme falamos no início, milhares e milhares de pessoas foram sacrificadas usando para este fim os ensinamentos de Jesus. Então aqui eles nos chamam a atenção desta forma e ainda acrescentam que é fato constante que as guerras de religião foram as mais cruéis e mais vítimas causaram do que as guerras políticas. Então soa até de uma forma absurda ouvirmos estas palavras dos espíritos amigos, mas nós também conhecemos, e se buscarmos na história vamos chegar a estas conclusões, que mais vítimas causaram estas chamadas guerras de religião do que as guerras políticas. Em nenhumas outras se praticaram tantos atos de atrocidade e de barbárie. Então, apenas, conforme eles dizem aqui, em relação às guerras de religião, foi onde se praticou maior quantidade de atrocidades e de barbaridades. E avançando para o item de número 16, onde eles começam a esclarecer de uma forma mais clara estas palavras de Jesus, eles nos dizem da seguinte maneira, que quando Jesus declara: não creiais que eu tenha vindo trazer a paz, mas sim a divisão,
seu pensamento era este. E aí eles começam a pontuar o que era verdadeiramente e o que é verdadeiramente o pensamento de Jesus. Não creiais que a minha doutrina se estabeleça pacificamente. Ela trará lutas sangrentas, tendo por pretexto o meu nome. Lutas sangrentas por ignorância nossa, tendo como pretexto para estas lutas o nome de Jesus. Porque as cruzadas, em especial a primeira edição, e que depois se desdobraram em várias outras edições, lá pelos idos do ano 1095, quando foi declarada a primeira cruzada, usaram como base exatamente a frase de Jesus, que não vim trazer a paz, mas a espada. Então aqui eles nos chamam a atenção a pretexto de meu nome, porque os homens não me terão compreendido ou não me terão querido compreender. Os irmãos separados pelas suas respectivas crenças desembainharão a espada um contra o outro, e a divisão reinará no seio de uma mesma família, cujos membros não partilhem da mesma crença. Então, até os dias de hoje, ainda acontece isso. Não desembainhamos a espada, mas com certeza os atritos dentro das nossas famílias em relação à questão religiosa, a divisão ainda acontece em abundância. E aí eles lembram que quando Jesus disse: vim lançar fogo à terra, ele disse no sentido de expurgar aqui da terra os males. Assim como quando nós colocamos fogo em um campo para a limpeza, para destruir nele as ervas daninhas. E Jesus disse: tenho pressa de que o fogo se acenda, para que a depuração, aquela pressa de Jesus para que o fogo se acenda ou se acendesse, era exatamente para que ocorresse de uma forma mais rápida a depuração aqui na terra. E ainda eles lembram que a guerra sucederá à paz, ao ódio dos partidos, a fraternidade sucederá de forma universal. Às trevas do fanatismo, à luz da fé esclarecida. Então, quando o campo estiver preparado, eu vos enviarei o Consolador, o Espírito de verdade, que virá esclarecer todas as coisas, isto é, que dando a conhecer o sentido verdadeiro das minhas palavras, que os homens mais esclarecidos poderão enfim compreender e porá termo à luta fratricida que desune os filhos do mesmo Deus, cansados afinal de um combate sem resultado, que consigo traz unicamente a desolação e a perturbação até o seio das famílias. Reconhecerão os homens onde estão seus verdadeiros interesses com relação a este mundo e ao mundo espiritual. Verão de que lado estão os amigos e os inimigos da tranquilidade deles. Todos então se porão sob a mesma bandeira. Então aqui os espíritos amigos lembram que quando chegar este tempo, o tempo da verdadeira fraternidade, todos nós estaremos sob a mesma bandeira, a bandeira da caridade, a bandeira da fraternidade, a bandeira do amor, que é a religião que Jesus veio e exemplificou abundantemente para todos nós aqui na terra. Então, para todos que quiserem estudar de uma forma mais tranquila, de uma forma mais calma, ali mais pausadamente, sobre este assunto que abordamos aqui de uma forma rápida, depois busquem em o Evangelho segundo o Espiritismo, neste capítulo 23º, itens de número 9
aqui abordamos até o item 16, mas vai até o item 17, quando nos fala acerca do papel do espiritismo. E acerca deste assunto, sobre esta espada simbólica que Jesus veio trazer à Terra, Emmanuel também estudou acerca deste assunto no livro Palavras de Vida Eterna, no capítulo de número 104, a espada simbólica. Vamos ler aqui apenas algumas frases, quando Emmanuel nos fala sobre esta espada simbólica, a espada da regeneração, esta espada simbólica do conhecimento interior pela revelação divina, a fim de que o homem inicie o trabalho, a batalha do aperfeiçoamento a si mesmo. O Mestre veio instalar o combate da redenção aqui sobre a terra. Desde o seu ensinamento primeiro, foi formada a frente de batalha, a batalha sem sangue, destinada à iluminação do caminho humano. E para encerrarmos aqui as nossas reflexões, é preciso que façamos referência, já que abordamos aqui nas palavras dos Espíritos Amigos, acerca das atrocidades que praticamos ao longo desses 2000 anos, ou quase 2000 anos de cristianismo, e que em muitas situações nós, de forma equivocada, atribuímos isto à igreja, à instituição. Mas na verdade não foi a igreja romana quem praticou estas atrocidades, a instituição igreja, mas as pessoas ignorantes que estavam à frente administrando as atividades da igreja. Assim como aqui no Centro Espírita, em muitas situações, quando ocorre algum problema em um centro espírita, em um templo evangélico, as pessoas apontam a instituição. Mas em verdade não foi a instituição, nunca é a instituição, porque toda religião séria na face da terra tem como objetivo tornar a criatura melhor. Mas quem comete esses desvios, estas sandices, são os seres humanos equivocados. Então a direção da igreja, na figura central, que conhecemos com o nome de Papa, foram estas pessoas que cometeram esses equívocos, e nós jogamos pedra na igreja, equivocadamente também, porque pessoas boníssimas, que hoje são tidas como santas, inclusive dentro do espiritismo, existem relatos de papas que passaram pela igreja, que eram espíritos altamente evoluídos e que fizeram um trabalho belíssimo. Então aqui, no livro Francisco de Assis, quem conhece sabe de qual livro eu estou falando. Quem não conhece, busque este livro, a mais bela biografia que eu conheço de Francisco de Assis, começando lá pela sua trajetória na figura, na roupagem de João Evangelista, já que foi o mesmo Espírito quem animou o corpo de João Evangelista, o Evangelista João, e Francisco de Assis, 1000 e tantos anos depois, voltou na roupagem de Francisco de Assis. Então aqui, logo no início da obra, ele nos fala acerca das cruzadas, nos fala que foi inicialmente instalada aqui na Terra, quando era Papa Urbano II, em 1095. E neste caso, as cruzadas, se buscarmos na história, ela teve várias edições, e a última edição ela terminou em 1271. Neste mesmo período, ou seja, coincidindo também com as cruzadas, houve a instalação da Inquisição, já que os seus primeiros resquícios ali, os primeiros procedimentos para a instalação da Inquisição, ou o primeiro tribunal inquisitório instalado aqui na Terra, aconteceu no ano 1022 na França. Mas oficialmente a primeira instalação da Inquisição aconteceu no papado
no papado de... Eu até tinha anotado aqui, foi no papado de Lúcio III. No papado de Lúcio III, no Concílio de Verona, em 1184, conforme nós encontramos na página 51 do livro Francisco de Assis e também nos registros da história. E oficialmente o chamado Santo Ofício, vamos colocar entre aspas, este Santo Ofício, foi instalado no papado de Gregório IX, no ano de 1233. E a Inquisição, ela funcionou de forma intermitente, mas até o século passado, segundo os historiadores, tinha a Inquisição funcionando até lá pelos idos de 1965. Então foram séculos e mais séculos de Inquisição aqui na Terra. E aí buscamos aqui, para encerrarmos aqui as nossas reflexões, palavras anotadas por Miramês, pelo espírito Miramês, através de João Nunes Maia, de uma visita, de uma ilustre visita que aconteceu em Roma pelo espírito João Evangelista, lá por meados do ano 1099, 5 anos depois aproximadamente da instalação da primeira cruzada aqui na Terra, como havíamos dito, pelo Papa Urbano II, e que tinha usado como referência para a instalação ou a declaração da guerra contra os muçulmanos. Ele teria usado 2 frases da seguinte maneira: é Deus quem o quer, ide sob a égide do Cristo, ou ide sob o comando do Cristo. Teriam sido frases ditas por Urbano II. E nessa visita ilustre que aconteceu em uma noite, Urbano II, em desdobramento durante o sono do corpo físico, viu se aproximar um espírito altamente iluminado que ele achou que fosse Jesus, que teria ido visitá-lo devido à sua condição ilustre na igreja. Mas só que não era Jesus, mas sim João Evangelista, o espírito João Evangelista, bem antes de reencarnar como Francisco de Assis, já que reencarnou como Francisco de Assis em 1182. Então ele, se dirigindo, no caso Urbano II, se dirigindo ao espírito João Evangelista, disse da seguinte maneira, depois de um diálogo um pouco longo, ele disse da seguinte maneira: amado Senhor, porque ele achava que estava falando com Jesus. Amado Senhor, falaste que não vieste trazer paz, mas a espada. E é exatamente esta sua frase que eu estou usando para proteger a igreja. E aí o espírito João Evangelista diz a ele: o que acabas de dizer, meu filho, está em Mateus capítulo 10, versículo 34. E aí ele repete: não penseis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. São palavras repetidas pelo espírito João Evangelista. E aí João, conversando com ele fala todo o trabalho feito por Santo Agostinho para tornar ali, digamos, de forma legível, ou que as pessoas entendessem estes ensinamentos de Jesus. Mas ninguém concordava, ou quase ninguém concordou com Santo Agostinho. E aí João diz a ele, Urbano II, acerca do significado destas palavras de Jesus, que não tinha vindo trazer paz, mas a espada. E aí ele diz da seguinte maneira: Urbano, meu filho, quando Jesus disse essas palavras, Jesus queria dizer que tinha vindo trazer sim a espada, mas a espada da verdade, que corta mais que todas as outras. Jesus veio sim trazer à terra a espada do perdão. A espada do perdão que vence
mais que todas as armas. Jesus também quis dizer e continua dizendo a todos nós que veio trazer a espada, mas a espada do amor, que domina muito mais do que todos os exércitos da terra reunidos em todos os povos. Então assim fala João e questiona ele: e você, como representante máximo da minha igreja, ou da igreja do Cristo, desconheces isso? E aí, relato na sequência diz da seguinte maneira: após ouvir as palavras de João, que ele achava que fosse Jesus, sobre a espada da verdade, sobre a espada do perdão, sobre a espada do amor, Urbano II baixa a cabeça e não tem coragem de olhar mais para a cândida alma que dialoga com ele, que ele supunha ser o próprio Cristo. E poucas semanas depois, conforme o relato e que nós encontramos na biografia dos papas da igreja, poucas semanas depois, atordoado com aquela visita que ele lembrou na integralidade ou na íntegra quando acordou no corpo físico, Urbano II adoeceu e veio falecer pouco tempo depois, logo no final do ano 1099. Então assim, nos explicam os espíritos amigos acerca das palavras de Jesus. Sem sombra de dúvida, fica bem mais fácil para nós hoje entendermos as palavras de Jesus, que mesmo assim, para muitos de nós, ainda soa meio estranho certas palavras, como falamos no início, mas só que não entendemos ainda o verdadeiro sentido, ou não entendíamos, porque aí vêm os espíritos amigos em nosso socorro e nos explicam o que Jesus nos disse e continua nos dizendo, nos falando acerca do perdão, acerca da verdade, acerca do amor, acerca da fraternidade, acerca da sua verdadeira religião, o amor, que ele exemplificou e continua exemplificando para todos nós aqui na Terra. Muito obrigado. Muito obrigado a todos vocês pela caridade que praticaram neste momento, nesta noite, aqui nestes ambientes virtuais, e me ouvirem mais uma vez, porque assim, mais uma vez eu tive a belíssima oportunidade de ouvir estes ensinamentos maravilhosos. Até breve, meus irmãos e irmãs. Muito bem, isso mesmo. Nós é que agradecemos, viu? Agradecemos o nosso irmão aí.